todos nós. Pode chegar, estou dando uma ajeitadinha aqui. Vamos ver. Vamos continuar, não é? Hoje eu quero concluir a nossa conversa já de alguns dias sobre as tentações, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. E eu sei que tem pouca gente chegando ainda, mas eu não estou com esse tempo todo para esperar. Todo mundo sabe que é às 13 horas, são 13 horas e 2 minutos em ponto. Então, quem quiser aproveitar, aproveite. Vá chegando, vá avisando e vai entrando. Eu acho uma pena, porque tem gente que só pega de onde entra para frente, não se dá o trabalho de puxar para trás e ver e acompanhar na sequência o processo inteiro, que é para fazer sentido a sua estada aqui. Tem gente que vive de fragmentos, e essa é uma sociedade fragmentada, uma cultura fragmentada, com uma mídia que estimula a fragmentação de mentes já completamente fragmentadas. Então, meu esforço é fazer você pensar com continuidade, com sequência, com contexto antecedente, com texto e com contexto consequente imediato. Se a gente não ler, se a gente não ouvir, se a gente não aprender assim, ninguém aprende nada. Fica só com um pequeno fragmento, o que é um desperdício extraordinário, tanto da sua mente quanto do meu tempo. Porque para que o meu tempo faça sentido, é preciso que as pessoas acompanhem e ouçam o processo inteiro. Eu não sou uma pessoa que fala fragmentadamente. Tudo que eu digo tem começo, tem meio, tem fim, tem conclusão, e eu não costumo dar, de modo algum, ponto sem nó. Então eu espero que todo mundo tenha essa consciência e faça parte de tudo que está aqui com toda boa vontade, aprendendo da melhor maneira possível. Bom, o que eu quero falar hoje com você, que está aqui comigo, e com os que chegarem, na esperança de que quem chegue puxe o vermelhinho para o início e assista o processo todo, tem a ver com um resumo. O que eu quero fazer é um resumo dessas 3 tentações nas quais nós ficamos alguns dias, pensando em cada uma delas, às vezes uma vez, 2 vezes, na sequência, sobre a mesma tentação e as suas implicações. Hoje, eu quero concluir a semana fazendo um resumo para que, quando a gente recomeçar, após a minha volta de São Paulo, a gente continue do verso 12 do capítulo 4 em diante, aqui no Evangelho de Mateus, tá bom? Então, o resumo que eu quero fazer hoje, e é bem objetivo, de tudo que a gente falou até aqui, é basicamente o seguinte: todas essas tentações, preste atenção, todas essas tentações têm a ver com magia, com magia, com esse poder que pretende ser um recurso, uma força, um carisma, uns dons, umas capacitações, umas competências de natureza espiritual que nos deem um poder na vida pessoal, na vida ministerial, como é o caso aqui do texto, tem a tentação do templo, da religião, e na vida ampla da cidadania política, da nossa influência na sociedade, ou no país, ou na terra, conforme o âmbito, o desejo, a ambição ou o propósito de cada um. No fim, tudo
se resume à magia. Quando o indivíduo associa Deus, presta atenção, quando alguém associa Deus à sua vida, raramente o indivíduo foge da tentação da magia ou discerne a tentação latente de que, teoricamente, por aquela relação com Deus haver, com o fato de que eu diga que me relaciono com Deus e Deus comigo, com o fato de eu dizer, eu sei que sou filho de Deus, que creio em Deus de modo que existe entre nós uma relação diferente, especial. Eu tenho um vínculo com Ele que a maioria das pessoas desconhece, ou não tem, ou não possui, ou nem deseja possuir porque não tem ideia do que possa ser possível em relação a isso, mas eu sei, mas eu tenho essa compreensão, eu tenho essa certeza, como aqui no caso de Jesus, eu fui batizado, eu tenho um testemunho. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito, assim como o Espírito Santo testificou com o espírito de João Batista, com o espírito de Jesus, e deu testemunho público de que Jesus era quem de fato Jesus dizia ser, ou começaria a dizer ser. Aquilo está para o que aconteceu com Jesus, tanto quanto o meu batismo, o meu sentimento de pertencimento a Deus em Cristo, em mim, que me trazem essa segurança, essa bênção de saber que eu sou filho de Deus pela fé em Jesus, na mesma medida, e que introduz essa bênção para mim, nessa mesma medida, o que acontece é que também eu sou exposto a tentações. Ponha isso na sua mente, não existem bênçãos sem as suas correspondentes tentações. Repita isso comigo. Não existem bênçãos sem as suas correspondentes tentações. Guarde isso para sempre, para você não cair no espírito da magia. Porque o espírito da magia decorre da gente pensar de que, porque nós somos filhos de Deus, nós já não sofremos de certas tentações. Nós já estamos para além de certas tentações. Afinal, nós somos filhos de Deus, mas é justamente, quando você sabe que é, ou crê que seja, filho de Deus, é quanto mais intensas e piores as tentações se tornam. As tentações de um alienado em relação a Deus são bobas, são tolas. Ele nem precisa ser tentado, praticamente. As tentações dele são muito básicas. As tentações de Pilatos eram muito menores do que as tentações de Pedro, ou muito menores ainda do que as tentações de Caifás, o sumo sacerdote que achava-se representante de Deus entre os homens. A tentação de Anás, o sumo sacerdote, era uma tentação, por outro lado, menor do que a tentação de Judas Iscariotes, que já tinha curado, expulsado demônios, feito milagres em nome de Jesus, que se achava um dos 12. Quanto mais perto do núcleo divino do poder, mais tentado se é, mais sutis, mais profundas, mais dissimuladas, mais mascaradas, mais escondidas são as tentações. Porque elas vêm com os mascaramentos da divindade. Elas vêm com o suposto escudo que carrega o emblema do poder de Deus em seu favor. Como a gente viu nessas 3 tentações aqui.
Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Tudo tem a ver com quem tu és. E aí a tentativa é de desvirtuar quem eu sou, desvirtuar quem eu penso que eu seja, na direção de me fazer nem perceber que eu estou sob profunda tentação, porque, afinal de contas, tudo da minha vida é piedade. Eu estou vindo de um encontro com João Batista, com um homem de Deus. Eu estou vindo de um batismo, com corroboração do Espírito Santo, dando testemunho com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Não foi uma pomba que pousou sobre a minha cabeça, mas há um testemunho, um selo no meu coração: você é filho de Deus, Caio. E aí, quando essa certeza se introduz em mim, é quando mais vulnerável ainda eu me torno do que em qualquer momento anterior da minha vida de ignorância. A ignorância poupa o ignorante de uma quantidade enorme de tentações significativas, importantes e profundamente diabólicas. A tentação do ignorante é quase toda ela legada ao que a carne faz, ao que os hormônios fazem, ao que as pulsões psíquicas produzem. Afinal de contas, o indivíduo que não teve ainda essa consciência ou a suposição dessa consciência de ser filho de Deus, seja ela real ou apenas uma impressão, não teve ainda um encontro com essa dimensão luminosa, essa dimensão espiritual, essa dimensão que nos introduz numa outra realidade de perspectiva e de percepção do que compõe também o todo da realidade. A realidade não é só o que existe entre o berço e a sepultura, há muitas outras camadas dimensionais. E aí, porque eu fico sabendo disso, eu acho que isso me dá uma vantagem extraordinária até sobre o diabo. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que oro, eu sou uma pessoa que jejuo, eu sou piedoso, piedosa, eu me consagro a Deus. Eu, antes de partir para os grandes empreendimentos da minha vida, eu me separo em oração, de dedicação, de consagração, de busca de Deus, de desejo de fazer a vontade dele com a maior profundidade, com a maior intimidade, com a maior amizade, no maior conluio com a divindade. É o que acontece no coração de qualquer um. Por mais que ele não tenha nenhuma maturidade, mas o simples fato de ter triscado na sublimidade, de ter roçado nesse manto da sublimidade, já faz muita gente entrar num processo de alteração da consciência. Então, se de um lado são bênçãos, de um outro lado, equivalentemente a essas bênçãos, vêm com elas grandes tentações sutis, quase imperceptíveis, profundamente dissimuladas. É a hora de se ter mais atenção consigo mesmo do que nunca, especialmente porque Satanás não chega se apresentando, nos propondo alguma coisa calamitosa, do tipo transforma essas pedras em veneno, jogar milhares de pedras envenenadas da Galileia, vamos jogar na nascente do Jordão para matar todo mundo. Isso jamais acontecerá. Ele não chega a propor isso, nem mesmo aos seres mais malévolos deste mundo, porque o cara pensa nas consequências que podem vir sobre ele e, com muita frequência, diz: não vou fazer isso, não é por nada não é porque eu sou bom,
é porque eu tenho consciência da consequência do que essa minha ação pode trazer de mal contra mim e eu posso não sobreviver ao ato. Por isso, não se pensa e não se faz. O imperador pensa assim. O Putin pensa assim. Qualquer outra figura no planeta Terra hoje que tenha poderes autoritários não pratica todos os poderes que tem, que possui, com medo de consequências. Com medo, hoje em dia, de que outros países boicotem aquele país. Com medo de que as Nações Unidas declarem o indivíduo uma ovelha negra, um pária planetário, com medo de algumas coisas que só o indivíduo completamente insano é que pode se orgulhar delas. O príncipe da Arábia Saudita, que a gente tem notícias bem concretas, de que manda matar, manda apagar, manda desaparecer, manda esfolar, manda sumir, que é capaz de destruir os próprios irmãos na linha sucessória, envenená-los. Não tem nenhum pudor, mas faz isso com as devidas discrições. E quando se tem alguma evidência de que foi ele, ele nega até a morte e continua podendo entrar nas filas de celebridades mundiais e cumprimentar e fazer parte de tudo, porque o cara não quer ser declarado persona não grata planetária. Então, até o diabo, até aqueles envolvidos com maiores maldades, sabem na sua esperteza que deixam de fazer certas coisas não por causa de piedade, mas por causa de malandragem coletiva, e é só isso. Nós estamos, no entanto, lidando com a situação oposta, que é o indivíduo que diz: eu tenho o testemunho de ser filho de Deus. Eu sou batizado, eu tenho o testemunho do Espírito Santo dizendo: você é um filho de Deus. Eu estou aqui dedicado em consagração ao Senhor, querendo fazer a vontade dele. E aí parece que tudo que chega ao coração é palavra de Deus. A maioria das pessoas que eu conheço, nessas circunstâncias da tentação de Jesus, ouviria a voz do diabo pensando que era a voz do Espírito Santo. Note bem, eu vou repetir, a maioria das pessoas que eu conheço, com todo o misticismo que possui, com todo o triunfalismo espiritual que lhes é introjetado durante a conversão, onde o cara passa a se convencer e a pensar de si que ele é um ente praticamente mineral, que ele está para além do bem e do mal, que agora ele carrega uma autoridade extraordinária e poderosa, e carrega mesmo. Mas se tiver discernimento, sensatez, sabedoria, consciência da palavra, se caminha nela, aí ele tem um poder extraordinário. Mas a maioria teve arrepios, teve sensações, teve impressões, teve apenas ensaios, teve experimentos emocionais, foi tomado de alguma alegria de um momento, mas que não criou raiz dentro dele, não botou as pernas para dentro das profundidades do abismo, não pisou no chão da rocha eterna dentro de si mesmo. Aí, quando ele ouve, se ele está jejuando, orando, ou se dedicando, ou se consagrando, ou buscando a Deus, com essa incipiência de conhecimento espiritual completa, ele ouve a voz do diabo e pensa que é a voz do Espírito Santo. Porque não tem nenhum diabo diante de você, com cara, com chifre, com tridente, com rabo, conforme os estereótipos das nossas construções culturais idiotadas, tolas, preconceituosas. Ao contrário, Paulo manda a gente pensar no diabo como ministro de justiça. Manda a gente pensar no diabo como anjo de luz.
Manda a gente pensar no diabo como enganador, como dissimulador, como aquele que chega nas sutilezas. Jesus manda pensar nessa coisa como quem lida com um ladrão, que chega furtiva, escondida e inteligentemente para nos golpear, sem que a gente perceba, e que propõe diálogos. O diabo adora dialogar com a piedade de quem quer que seja, quando se trata da piedade de uma pessoa ainda tola, inocente, espiritualmente sem discernimento, ou completamente cativa por uma ideologia fanatizante que coloca a mente do indivíduo concentrada numa única direção. Aí ele tem a faca e o queijo na mão, eu digo, o diabo tem a faca e o queijo na mão, para brincar, para sapatear no palco da alma desse crente, com sugestões que frequentemente o indivíduo chega a dizer numa roda de amigos: olha, hoje eu estava orando e o Espírito Santo me falou, Caio, você é filho de Deus, por que você está passando apertos? Por que você está passando necessidades? Por que você não está tendo todo o suficiente para tudo o que você precisa? Caio, por que você, que tem o poder de Deus na sua vida, não transforma a pedra em pães? Tem a ver com a sua sobrevivência, tem a ver com o seu provimento pessoal, Caio. Deus tem que ser fiel para contigo, na provisão do dia a dia. Não é o pão nosso de cada dia, mas tu estás aqui sem pão nenhum há 40 dias. E não adianta tu dizeres que tu mesmo escolheste esse caminho, porque agora tu estás com fome. E a fome tem pressa. E a fome não raciocina. E a fome desespera de tal modo que a única solução possível é o saciamento dela. Então, por que que tu não resolves esse problema? Deus te deu o poder. Tu és filho de Deus para reinares em Cristo na terra. Reinar em Cristo, ele diz a você, é teu poder. Você foi chamado para ser cabeça, Caio, e não cauda. O poder de Deus está nas tuas mãos. O que é que tu estás esperando? João Batista, as melhores pessoas dão testemunho de ti. Tu foste batizado, selado com o Espírito Santo. Sabes que tu és filho de Deus. Então, deixa de ter dúvida. Tu precisas ter fé. Tu precisas assumir o teu lugar no reino. Tu precisas dominar em glória com Cristo, acima dos poderes deste mundo. Tu tens que ter mais do que os que mais têm. Tu tens que poder mais do que os que mais podem. Se tu és de Deus, tu tens que estar acima dos que acima estejam. Esse é o papo. Nunca foi diferente, essa é a conversa. E ele começa com a provisão pessoal, com a tua necessidade de sobrevivência, com o seu emprego, com o seu salário, com quanto você ganha, com o que você poderia estar fazendo, com as viagens que você poderia realizar, com os bens que você poderia adquirir, com os recursos que você poderia ter, com a ausência de ausências nas quais você poderia se jactar, dizendo: a mim nada me falta. E ele é capaz de citar a palavra: afinal, o Senhor é o teu pastor ou não é o teu pastor, Caio? E aí, não diz em relação ao quê, mas ele aplica em relação ao que ele deseja. Então, é fome. O Senhor tem que ser o teu pastor para te trazer uma padaria aqui, se tu deres uma ordem, se tu demandares,
Se tu orares, é uma questão não egoísta, é provisão pessoal, é subsistência, é sobrevivência. Afinal de contas, se Deus não der a menor importância para a tua sobrevivência, para a tua necessidade de bom emprego, de bom dinheiro, de recursos e de tudo mais que você gostaria de ter, sonharia em ter, gostaria de propiciar aos seus filhos, aos teus filhos, para que eles nunca passem por nenhuma necessidade que eventualmente você passou, e você se converteu e deixou os deuses antigos para ter alguma diferença. Se os deuses antigos prometiam alguma diferença positiva, agora, esse teu Deus novo, esse no qual tu te batizaste, tem que te oferecer muitas vezes mais. Tem que ser um poder que transforme pedra em pão, que transforme o que não é emprego em ganho, que transforme o que não é trabalho em dinheiro, que transforme o que não é esforço em uma produtividade incompreensível em teu favor. Tem que cair do céu, tem que vir maná na tua cabeça todo dia. Trabalhar é um detalhe, afinal de contas você é filho de Deus. Paciência é para quem não é filho de Deus. Quem é filho de Deus pede e recebe tudo instantaneamente. Essas esperas, essas renúncias, essas resignações, esses tempos de dedicação sem que se veja nada imediato surgindo no horizonte das nossas expectações, é para quem não tem fé. Mas você é filho de Deus, está na tua mão, transforma a pedra em pão. E aí o cara vai e diz, olha, eu estava numa dúvida ontem, num perrengue enorme, aí eu ouvi aquela voz do Espírito Santo dizendo, Caio, se tu és o Filho de Deus, para que essa necessidade? Transforma pedra em pão, dá uma ordem, porque as coisas virão de todos os lugares e tu não tens que te esforçar, nem que trabalhar, nem que te dedicares a coisa alguma. Transforma, está na tua mão. Portanto, é oferta de magia. Comer sem trabalhar é magia. Ganhar sem se empregar é magia. Ter recursos sem buscar merecê-los pelo investimento do tempo, da dedicação, da produção, da paciência, com toda a dedicação a Deus e com toda a dedicação a tudo que te vier às mãos para fazer, fazendo-o com gratidão em nome do Senhor. Se não for assim, é magia, é proposta satânica, aquela que chega e diz, basta declarar, basta confissão positiva, basta encurralar Deus, transfixá-lo numa esquina do universo, contra uma promessa que ele fez, a qual ele está obrigado a cumprir. Como o Salmo 91, na boca do diabo, sem contexto, por pretexto, pura mentira. Mas é isso que ele propõe. Você tem que colocar Deus contra a palavra de Deus, colocar Deus contra a promessa de Deus, encurralar Deus, dizendo, tu és verdade ou tu és mentira? Se tu és verdade, então faz isso acontecer na minha vida, porque eu estou ordenando como filho teu. Foi nisso que vocês foram catequizados nos últimos 40, 50 anos. Foi nisto que quase todos vocês foram catequizados nos últimos anos. Foi exatamente nisto. E eu estou falando aqui tão alto que vocês estão ouvindo, apesar do meu microfone, que capta melhor, não está aqui preso onde deveria estar, melhorou ainda mais o som.
Mas é magia. Nesse primeiro caso, na primeira tentação, é a magia que tem a ver com a provisão, com o provimento pessoal. Aí fica uma coisa muito difícil, porque o cara ouve a voz daquela tentação achando que foi o Espírito Santo que ficou instigando, provocando. Caio, tu és ou tu não és? Aí o sujeito interpreta aquilo como falta de fé. Eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração. Eu tenho pavor desse negócio do Espírito Santo falando no meu coração. Eu só aceito voz do Espírito Santo no meu coração quando ela está de acordo com o que Jesus ensinou, viveu, praticou e me convidou para seguir, para acompanhar e para encarnar, para praticar. O que não é mandamento segundo Jesus pode vir com as auras celestiais e com as brilhantinas angelicais, eu repreenderei em nome de Jesus. Pode vir com todas as expressões de um anjo de luz. Eu repreenderei em nome de Jesus. Não me interessa nenhuma vontade de Deus que não seja exatamente aquela que Jesus explicitou nos evangelhos. Ali tem tudo o que eu preciso, toda a palavra de Deus, que Deus chama de minha, e chama de perpétua, e chama de eterna, foi dada, encarnada, vivida, praticada, interpretada pelos atos de Jesus, e é só isso que é palavra de Deus que me chega como testemunho de Jesus, porque foi Jesus que disse: eu vos enviarei o Espírito que vem da parte do Pai. Ele me glorificará, glorificará Jesus, e vos dirá aquilo que é meu, vos lembrará, vos ensinará, aplicará o significado de tudo que vocês me viram significando e atribuindo significado e praticando. Ou seja, o Espírito Santo não vem falar nunca, jamais uma outra palavra, uma outra revelação. Não vem trazer nenhum acréscimo, não vem trazer nenhum decréscimo ao Evangelho, ao que Jesus viveu, encarnou, praticou e ensinou. Deixa eu repetir até a morte, para ver se alguém entende. Nenhuma outra palavra que se contradiga, que se contraponha, que se incoerentize em relação à palavra de Jesus, será acolhida no meu coração como testemunho do Espírito Santo. Jamais. O Espírito Santo em mim só fala o que Jesus falou. O Espírito Santo em mim só dá testemunho do que Jesus testemunhou. O Espírito Santo em mim só me cobra obediência ao mandamento do amor, do perdão, do não julgamento, da misericórdia, da compaixão, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, de não andar ansioso de coisa alguma, de abandonar a hipocrisia e as espiritualidades da praça, da trombeta, da aparição do palco e das performances. O Espírito Santo em mim manda eu entrar no meu quarto, falar com meu Pai que está em secreto, me ensina a ser discreto, a amar a Deus no próximo, a ver e saber que eu posso fazer alguma coisa e estender a minha mão e socorrer a indigência do meu próximo com o amor de Deus, como se as minhas mãos fossem as mãos de Deus, os meus braços, os braços de Deus, e os meus olhos, os olhos de Deus. É isso que eu aprendo com Jesus sobre como lidar com o meu próximo. Esse é o testemunho do Espírito Santo que eu aceito. Tem a ver com as pautas de Jesus, que são: tu me viste com fome e me deste de comer, com sede me deste de beber, nu e me vestiste, preso e foste ver-me, enfermo e foste visitar-me, estrangeiro e me acolheste, preso e me libertaste, cego e abriste os meus olhos, surdo e me ensinastes a entender, a ouvir, fostes quebrando amarras, grilhões, percepções em mim.
Esse é o testemunho, essas são as pautas do Espírito Santo, essas eu pratico, essas eu acolho, essas eu discerno o testemunho do Espírito em mim, validando isso que eu já sei, que já me foi dito, que está escrito, que é praticado, que eu já vi sendo encarnado tanto por Jesus como por todos aqueles que o amam e que o seguem com sinceridade exclusiva. Esse testemunho do Espírito Santo é o único que tem lugar no meu coração. Agora, pode vir qualquer outra voz, pode me aparecer um anjo de luz, pode me dar instruções imediatas para sair daqui e ir até a casa do presidente. Ele não está aí agora, está viajando, mas ir lá e dizer alguma coisa que eu me impressionei, decidi dizer a ele. Jamais, jamais. Pode ser o que alguém pensasse que era uma revelação estrondosa, mas se não tiver em mim o acordo com o Evangelho, se não estiver de acordo com o que Jesus ensinou, se não for conforme Jesus a chave, o filtro interpretativo, se não for através dessa coerência total com ele, eu não vou a lugar nenhum, não tenho nada a dizer, não tenho testemunho a dar, não tenho visão a compartilhar. Se compartilhar alguma coisa, vai ser como uma subjetividade minha. Se eu tenho um sonho extraordinário, eu guardo para mim, confiro no meu coração, não saio contando por aí, guardo em mim, confiro com a palavra, para ver se faz sentido, e se fizer sentido, vai se manifestar como realidade de acordo com a palavra. Mas eu não tenho nenhum lugar aberto no meu coração para testemunhos de subjetividade que não sejam coerentes com o Evangelho de Jesus. Nenhum lugar em mim. Para nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhum extraterrestre, nenhuma outra criatura, ninguém. Todas elas podem tentar me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas nenhuma delas me afastará. Por quê? Porque eu não tenho ouvidos para nada que não seja o mandamento proclamado, vivido, encarnado e gestuado por Jesus. É aí que eu começo, é aí que eu paro, é aí que eu fico. Esse é meu ponto de partida, é meu ponto de referência, é meu ponto de apoio, é meu ponto de vista, é meu ponto de chegada. E o que passar disso vem do maligno. Mas se você não tem essa consciência, o diabo chega para você e diz: que é isso, minha filha? Você com esses 2 filhinhos para sustentar, e esse marido que não dá nada. Para com isso, você é tão bonita, tão gostosa, eu te fiz tão linda, te dei esses olhos maravilhosos, esse corpo desejabilíssimo, e tu estás passando fome. Como essa semana uma pessoa me falou, eu tenho muitos dons, ela me disse, tenho muitas condições, tenho muitos recursos intelectuais, mas aqui onde eu estou morando, nesse país, fora do Brasil, eu sou muito procurada pelos homens, então eu me tornei uma escorte, uma garota de programa, faz programas ricos, com homens ricos, e tenho o meu dinheiro. É transformar pedra em pão. É transformar pedra em pão. E a pessoa pode, na sua ignorância, pensar que foi uma palavra de Deus no coração dela. Afinal de contas, tu estás necessitada, tu estás com fome, tu tens 2 filhinhos para criar e não tens ajuda. Vai fazer programa. Você vai ganhar por noite uma fortuna que nenhum emprego, nenhum trabalho te pagará. Essa é a bênção de Deus na tua vida. Vai e faz, minha filhinha. É palavra do Espírito de Deus te consolando, te dando força. Afinal de contas, Jesus se dava tão bem com as prostitutas, com as garotas de programa, por que tu não te tornas uma? Só que a gente nunca viu no Evangelho nenhuma mulher seguindo a Jesus se tornar prostituta.
A gente vê prostitutas vindas cheias de gratidão por terem encontrado aquele amor sublime que as acolheu, que não fez perguntas, que as perdoou, que as incluiu e que as deu a condição, lhes deu a condição de serem feitas filhas de Deus. O oposto não. Mas eu vejo, e não vejo de hoje, eu vejo para todo lado, o Espírito Santo sendo usado e manipulado, a voz do diabo no coração humano, fazendo com que gente incauta diga que foi testemunho do Espírito de Deus. O cara está doido para arranjar uma solução para o seu problema, não sabe o que vai fazer, aí ouve aquela voz. Vai, faz isso. Vende teu corpo. Aceita esse suborno. Faz esse trabalho. Não é digno, mas vai te remunerar. O que interessa é a remuneração. Faz. É a magia da hora. É a oportunidade que transcende a necessidade do trabalho, da espera, do tempo, da entrega, da paciência, do esforço, de um dia depois do outro. Para que viver a mediocridade desses seres que não têm imaginação? Transforma a pedra em pão, porque é teu direito, é uma magia para o teu provimento pessoal. Essa é a primeira coisa que acontece. Aí vem a segunda tentação, também acerca de magia. Como eu disse introdutoriamente, todas as três aqui apresentadas têm a ver com magia. A segunda tem a ver com a magia na grandiosidade do reconhecimento religioso, do reconhecimento espiritual, do reconhecimento ministerial. Aí o cara olha para si mesmo e diz, bom, eu sozinho, sei lá se eu vou chegar a algum lugar, mas pulando do pináculo do templo, fazendo alguma coisa doida, partindo como um bólido suicida, como um ser kamikaze, me jogando de maneira louca como um míssel de Deus, eu posso chamar atenção. Muita gente pode prestar atenção em mim. E eu vejo, por exemplo, hoje, nos dias da internet, tem gente, meu Deus, virando bananeira, tem gente se transformando em Carmen Miranda, tem gente fazendo qualquer negócio, tem gente pulando de qualquer precipício para chamar atenção, tem gente fazendo lepacu no pináculo do templo para ver se é visto, observado e ganha likes. Mas é magia. Como muitos me propuseram. Você não precisa fazer esse caminho todo, você já está pronto, cara. Você só precisa de boa publicidade, bom marketing. E admitir algumas extravagâncias aqui, ali, acolá, para todo mundo se impressionar com mais rapidez. Para que todo esse trabalho de pregação, de convencimento, de persuasão, de explicação minuciosa, de ensino, de pedagogia, de repetição e repetição para ver se isso entra na cabeça de alguém? Para que tanto tempo perdido? Tu estás passando a tua vida inteira nessa. E tu podias, olha, em passes de mágica, de marketing, de publicidade, com algumas mentirinhas piedosas no processo e com algumas relações ou relacionamentos perversinhos, mas necessários, você poderia estar lá adiante. Pensa no teu ministério, como outro dia alguém me perguntou, numa entrevista que eu estava dando para um órgão de imprensa, e eu falei que desde o início dos anos 90, eu comecei a ter vontade, uma vontade ardente,
de voltar aos primeiros anos da minha vida, quando eu comecei a pregar o Evangelho, sem instituição nenhuma em cima de mim, sem cobrança nenhuma, sem ser representante de ninguém, a não ser do Evangelho de Cristo praticado por mim, sem ser alguém que tinha que prover todo mês no mínimo 3 milhões de dólares no mês para sustentar aquele aparato missionário lindo, que atendia milhares e milhões de pessoas com o Evangelho. Aí, quando eu fui falando tudo aquilo, e disse, mas o meu coração estava infeliz até a morte. E eu sabia que eu precisava parar aquilo tudo, porque senão eu ganharia o mundo inteiro, como eu já tinha, de certo modo, ganho o mundo cristão todinho no planeta. Mas eu iria perder a minha alma. No futuro, não se faria nada no planeta Terra sem que eu fosse abrir ou fechar no ambiente cristão planetário, como já era naquele tempo. Mas a minha alma estava morta, secando. E aí eu falei, então eu decidi parar com tudo. E o modo como eu fiz foi até rude e grotesco demais. Hoje eu faria algumas coisas diferentes, mas faria a mesma coisa. Aí a pessoa me perguntou, mas o senhor não tem um grande arrependimento de que, pelo fato do senhor ter saído, ter deixado de ser aquela foice que rodava com bom senso, degolando todas as imbecilidades que queriam botar a cabeça para fora, e o senhor não precisava fazer nada, nem mencionar o nome de ninguém, sua mera existência com aquela autoridade, com aquela consciência teológica já limitavam a ignorância. Talvez o Brasil não tivesse chegado evangelicamente ao estado calamitoso no qual chegou, se o senhor não tivesse decidido sair de tudo em 1998, o senhor não tem arrependimento, não? Aí ele disse, antes disso eu lhe faço uma pergunta, o senhor não acha que se o senhor tivesse eventualmente ficado cumprindo aquele mesmo papel, as coisas não teriam ficado tão ruins quanto ficaram? E eu fui obrigado, na verdade, a dizer que eu achava que eventualmente não ficariam tão ruins quanto ficaram, porque eu sabia o papel que eu cumpria e sabia o vácuo imenso que eu deixaria e que seria preenchido eventualmente pelas piores pessoas possíveis, como veio a acontecer. Aí ele veio e repetiu, o senhor não tem arrependimento? Talvez fosse melhor o senhor ter ficado, mesmo sofrendo na sua alma, mas ter ficado por um bem maior. Aí eu falei, essa não é a lógica de Jesus. Essa é a lógica do diabo, meu filho. É o diabo que ensina que vale a pena perder a alma para ganhar o mundo inteiro. A lógica de Jesus é o oposto. A lógica dele pergunta, de que adianta ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua alma? O que dará, no final de tudo, o homem por todas as obras que pratica contra a sua consciência, matando a sua alma todo dia? Que barganha ele terá no final para fazer com Deus? Se nem alma mais ele tem, se ele deixou que ela secasse. Você está me propondo que eu tivesse seguido a lógica que eu abomino, que é essa de Satanás. Vale a pena perder a alma para ter vantagem no mundo inteiro? Eu decidi perder o mundo inteiro, mas preservar minha alma intacta para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para os que me amam e para os que queiram se servir da verdade do Evangelho através da minha vida e da minha boca. Mas se você não tiver isso muito definido, como filosofia do Evangelho de Jesus plantada em você, as tentações são sutis e elas chegam não com a cara do diabo, mas com vozinha de Espírito Santo no coração ingênuo da maioria de nós. Aí vem essa segunda aqui que eu já falei do ministério. Ministério enorme, grande,
que diminuiu o caminho, que pegou atalhos inteligentes, que apareceu lá na frente, que não fez nada, que não tem história, que não tem experiência, que não tem vida com Deus, que não tem existencialidade, que não tem coração pacificado, que não tem uma mente serena e sossegada, que vive cheio de ambições e cobiças e avidez, querendo logo e tem pressa e quer que todos saibam e quer que todos vejam e quer que todos reconheçam, está disposto a ir mudando de palavra, de doutrina, de ensino, de acordo com que seja o que queiram ouvir, de acordo com as demandas do dia, da hora, conforme o capricho da multidão, e o indivíduo vai fazendo qualquer negócio, usa o evangelho contra o sentido da verdade de Deus, usa o Salmo 91 com base numa proposta diabólica, mas fazendo isso em nome de Jesus, sem saber que a palavra de Deus, tirada do contexto do ensino do Espírito de Deus, que tem em Jesus o seu contexto absoluto, deixa de ser palavra de Deus e passa a ser apenas pretexto demoníaco, diabólico para enganar tolos, ingênuos e incautos. Mas você entrou nessa. Eu sei que tem uma quantidade enorme de pastores que me ouvem. O meu público é imensamente qualificado por pastores, por teólogos, por líderes, por pessoas que ensinam no Brasil e no mundo inteiro, que concordando ou não comigo, vêm aqui, porque nunca deixam de aprender, mesmo que não queiram confessar, nunca deixam de aprender. E você, eventualmente, já andou léguas e léguas nesse caminho do pináculo do templo, pulando de pináculo em pináculo. Arrebenta-se aqui e espera que as pessoas esqueçam para começar um ministério novo ali. Tem gente que faz a maior sujeira do mundo numa determinada cidade, depois vem e me diz, não, eu estou mudando para um outro país, porque lá ninguém sabe quem eu sou. Lá eu posso começar, eu digo, mas para fazer o que você fez aqui? Não, lá ninguém sabe quem eu sou. 3 anos depois eu ouço dizer que o cara está fazendo pior lá no lugar onde ele foi. Porque os vícios, desculpa, gente, alguém ligou aqui fora da hora. Porque os vícios mentais já estavam presentes. E aí no indivíduo, o indivíduo muda de geografia, mas leva com ele a mesma mente formatada para aderir às propostas mágicas de Satanás, sendo propostas em nome de Jesus e com base, inclusive, na Bíblia, distorcida pelo diabo, para ser praticada como manipulação de quem aceita qualquer coisa que seja dita em nome da Bíblia e em nome de Jesus. Aí, quando você vê, já foi longe demais, não adianta, você pode tentar se reinventar, mas se você não se converter, com o coração quebrantado, humilde, ensinável, paciente, de nada te aproveitará, você vai continuar andando como um jabuti que tinha aqui em casa, que a Adriana e eu o apelidamos de O Missionário. Assim que a gente mudou para essa casa, eu ganhei um jabuti, todo mundo sabe que eu sou amazônida, que gosto dessas coisas, então eu ganhei muito pássaro, muita coisa, e tartaruga e jabuti, tinha laguinho, tinha tudo, até cobra de água eu ganhei, enfim. E tinha um jabuti aqui que andava o jardim inteiro, mas ele só vinha fazer cocô no lugar onde eu tomava café, onde hoje é o estúdio do Papo de Graça ali embaixo, com aquela queda d'água, com tudo. Ali era uma mesa de café da manhã. E ele andava o jardim todo, chegava bem no meu pé e fazia aquela caca dele. Aí a Adriana o apelidou de O Missionário.
O missionário porque é aquele cara que dá a volta no mundo inteiro e vem fazer caca na igreja. Vem fazer caca na cara do povo de Deus, vem fazer caca em nome de Jesus, como aquele jabuti tinha um quintal inteiro, enorme, para largar a caca dele aonde ele quisesse, mas ele vinha jogar nos meus pés. E tem muita gente no ministério assim, que de fato ficou com esse condicionamento. Aí eles vão passando de uma igreja para outra, de um ministério para o outro, mas a mente é a mesma, é o mesmo condicionamento. É a mesma estratégia de pular dos pináculos, de fazer coisas mirabolantes, de fazer promessas loucas, que ou Deus enlouquece junto com a gente, ou então não vai dar certo. Mas se não der certo, eu mudo, vou para outro lugar. Em algum lugar vai funcionar. Funcionou para o fulano, funcionou para o Beltrano, vai funcionar um dia para mim também. Sem que se saiba que aqueles para os quais funcionou são justamente aqueles que se pactuaram de verdade com o diabo. E tem muito mais gente praticando o ministério cristão pactuado com Satanás do que vocês imaginam. Paulo já dizia que nos dias dele havia aqueles que se apresentavam como ministros de justiça e como anjos de luz, mas eram mensageiros de Satanás, em nome de Jesus. João diz na primeira epístola dele, lá no primeiro século, muitos anticristos estiveram e saíram do meio de nós, levando essa mentira pelo mundo afora. Imagina hoje, 2000 anos depois, como a calamidade não está presente em todos os lugares, em todos os ministérios, é uma tentação todo dia para todos aqueles que se assumem representantes de uma congregação ou de Deus congregacionalmente, conforme o ministério que tenham. Apelam para a magia. Aqui é a magia da grandeza religiosa. Senhor, eu quero levar almas a ti. Então eu vou fazer coisas como eu ouvi em Manaus, quando eu estava começando o ministério. Um indivíduo que só fazia, era igual o missionário Jabuti aqui de casa, só fazia caca, em nome de Jesus, nos lugares mais escandalosos. Aí, antes dele começar a fazer a caca dele, ele foi lá comigo no meu gabinete em Manaus, ainda pastor bem jovem, mas na televisão já há alguns anos. E ele me disse, olha, eu estou entrando na televisão também, mas você não me estranhe porque eu vou fazer muita peraltice, muita agressividade. Você é um cara muito sóbrio, você é muito lógico, você é muito lúcido, você amarra tudo. Eu não, eu vou fazer espalhafato para todo lado, mas vou atrair uma multidão. Então, não me ache estranho, não. Eu falei, eu já estou achando. Antes de você começar, eu já estou achando. Aí não deu outra. Depois dele ter feito muita coisa, começaram a vir as mulheres me contar que ele estava pegando todo mundo na congregação, aquelas meninas novinhas e lindas vindo falar comigo. Aí lá eu o chamei e disse, olha só, você disse que ia fazer o espalhafato, você está fazendo é o espalha-caca para todo lado. E você é casado, você está correndo o risco de destruir algo muito mais importante do que o seu ministério, que é a sua família, que são os seus filhos, que é a sua vida pessoal. E você disse que vinha para fazer o ministério andar mais rápido. Você está atrasando para frente a sua vida e só vai receber anuência, adesão de gente completamente imbecilizada, porque quem quer que tenha um mínimo de neurônios na cabeça vai ver o descaramento da tua prática desde o início. E a semelhança daquele moço, quando eu era ainda bem jovem, eu assisti centenas, milhares de outros percorrerem o mesmo caminho e assisto hoje. Jovenzinhos fazendo a mesma coisa com a mesma pressa, que vão terminar do mesmo jeito. Porque se não andar no caminho, que é verdade e que produz vida, não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho. Pode carregar a Bíblia, citar a Bíblia,
falar em nome de Jesus, mas Jesus vai dizer: eu não sei quem você é, eu nunca te conheci. Pode me chamar de Senhor, Senhor, pregar de manhã, de tarde e de noite, mas se você não me ama, isso de nada te aproveita. Se você não ama obedecer minha palavra, você não tem nenhum significado. Você é uma oquidão palradora, falante, talkativa, mas não tem nenhum tipo de significado para mim. Eu não sei nem quem você é. Porque a pessoa, ao invés de viver um dia depois do outro, uma semana, um mês, um ano, uma década, viver a vida em obediência, em simplicidade santa, em serviço, em amor, quer dar saltos de Gulliver e acaba se transformando um nefilim, acaba virando um ente perdido que não é nem humano nem angelical, com uma destinação demoníaca no mundo, como foi o final da existência dos nefilins, de acordo com o livro de Enoque. Mas a segunda tentação é essa do ministério, da grandeza ministerial. Ainda agora mesmo, antes de entrar no ar aqui, eu estava vendo, passei e tinha no YouTube um pastor falando, que eu conheço há anos. Já fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. Ele já foi pastor batista que queria ser sério, depois ele virou batista da renovação, depois ele virou batista estilo Lagoinha, depois ele virou batista candidato a prefeito de São Paulo, depois ele virou deputado federal. Aí, como deputado federal, ele começou a profetizar quem ia ser o próximo prefeito, quem ia ser o próximo governador, quem seria o próximo presidente. Errou todas. Um dia encontrou comigo no avião, e eu já o conhecia de outros tempos, e ele veio me falando coisas que não tinham nada a ver com o que ele pregava. E nós fomos até Ribeirão Preto, de Brasília a Ribeirão Preto, eu fiquei lá e ele seguiu para São Paulo, e ele me dizendo que estava de acordo comigo em tudo, e repetindo aquilo no que ele concordava comigo. No final eu falei: escuta, então como é que você consegue mentir tanto para as pessoas? Dizer tantas coisas que quem as diz não crê nessas que eu ensino. E que você diz que são justamente as que dão base ao seu ministério. Eu quero dizer que você está mentindo para si mesmo. Mentindo para si mesmo. E de lá para cá ele continuou mentindo para ele mesmo, já marcou a volta de Jesus não sei quantas vezes, profetizou recentemente que o presidente que perdeu iria ganhar, e assim eles vão de pináculo em pináculo, querendo dar saltos grandes, medindo o sucesso por quantas pessoas colocaram like ou assistiram o vídeo. E vocês sabem que se eu começasse a falar loucuras, mentiras, barbaridades, inventar coisas e dizer quando Jesus ia voltar, eu de repente iria para 20 milhões de aderentes aqui com a maior facilidade. Mas eu digo, e sou a contradição a isso tudo, então quem quer te ouvir? Como quem queria ouvir a Jesus. É por isso que ele termina sempre dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E se hoje você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Mas a segunda magia é essa magia de entregar a vida ministerial às promessas mágicas de Satanás, feitas em nome de Jesus e do Espírito Santo, e com base em salmos gloriosos como o Salmo 91 ou qualquer outro texto da Escritura. Aí vem a última tentação, que é essa magia do domínio de poderes. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Você já vem vivendo uma vida pessoal, ficou rico quando você começou a dar ouvido ao meu testemunho no seu coração. Quando você entendeu a voz do Espírito no seu coração e transformou pedra em pão.
quando você entendeu a voz do Espírito no teu coração e pulou do pináculo do templo baseado no Salmo 91. E uma grande multidão disse: esse é o homem de Deus, a mulher de Deus. Agora só te falta uma coisa: entrar no mundo político, entrar no mundo das grandes decisões, ou se tornar o conselheiro dos grandes tomadores de decisão, ou se tornar a eminência parda de grandes poderes, de principados políticos, de potestades econômicas e financeiras. Tu podes evoluir para esse nível. Eles chamam isso de evolução. Eu já vi muita gente dizer: não, o meu ambiente dentro da igreja, da denominação, está esgotado. Eu agora mereço um público maior. Eu agora tenho que falar para a cidade, ou para o estado, ou para o país inteiro. E o que ele vai falar não é o evangelho. Ele vai advogar causas, caprichos, verbas, recursos, dinheiro, propriedades, concessões, qualquer tipo de benefício pessoal, e fará qualquer negócio, como disse a Rita ali, vai ficar de quatro bem no ato. E não interessa para quem, desde que traga uma vantagem quantificável e aferível. E aí vai dando a alma para o diabo, como eu vejo aquele patriarca da igreja russa, que é um dos homens mais ricos da União Soviética, o patriarca russo. É um dos oligarcas mais ricos do planeta Terra. E é o Papa da Igreja Ortodoxa Russa. Imagina o que esse cara não vendeu para o diabo, como ele não ficou de quatro para o diabo, como ele não está de quatro para Satanás. Eu estou dando um exemplo, porque talvez seja o mais chocante desses que associam seu nome a Jesus, ou ao Evangelho, ou a alguma coisa cristã, mas que são figuras completamente endiabradas. E eu não tenho o menor pudor de dizer isso. E não há nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum poder para contestar, porque pelos seus frutos eu dou testemunho de quem ele se tornou, perverso e maligno. Ele é que vai abençoar aquelas bombas, aqueles mísseis, os mais poderosos da Terra, de natureza atômica, que um só tem mais poder do que milhares dos que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. O cara vai lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e benze com água benta. Isso é o quê? É benzeção de quem, senão do diabo, me responda. Tudo magia. Então tome cuidado, porque a vida com Deus resvala na magia o tempo todo, especialmente no mundo onde o pentecostalismo emocional, o pentecostalismo irracional, o pentecostalismo que não confere nada com o evangelho, que vive de abrir versículos isolados, botar o dedo e dizer assim diz o Senhor, sem contexto, por pretexto e por mentira e enganação. Especialmente numa igreja em que 90% dela se pentecostalizou, se magificou, uma igreja que crê em magia. Eu vejo o dia inteiro na internet esses cultos mágicos, de gente que começou com as viagens mais inusitadas e não conseguem terminar de inventar loucuras jamais. Eu me lembro que há 30 anos atrás era o dom de lagartixa. O cara recebia o Espírito Santo e se encostava numa parede e ficava assim, igual uma lagartixa. Aí veio o dom de hiena. E o cara ficava rindo, igual uma hiena. Aí gargalhavam.
Aí depois veio o dom do leão de Judá. Aí ficava andando de quatro, para lá e para cá, como o leãozinho de Judá. Meu Deus! Aí você pode sair inventando o que você quiser. Aí tem o dom de touro, o cara que fica dando tourada. Tem o dom de coice de cavalo. Tem dom de tudo que você quiser. Virou um animismo pentecostal dentro da maior parte desses cultos loucos. E aonde não é assim, o que prevalece é o Senhor falou no meu coração, e quando você ouve o que o Senhor teria falado ao coração desse indivíduo, foi uma barbaridade que só o diabo falaria. Mas o Deus de Jesus Cristo jamais diria aquilo. Eu vou concluir aqui, já estou falando há 1h e 11 minutos, na esperança de que você ouça, você guarde, você preste atenção e tome cuidado. Cuidado com essas espiritualidades emocionais, emotivas demais, porque o indivíduo deixa de usar a razoabilidade do bom senso, do dom de ciência espiritual, que é um dom, o dom de sabedoria espiritual, o dom de discernimento espiritual. Deixa de usar o espírito dos bereanos, que conferiam tudo com a Escritura para ver se faria sentido, se tinha a ver com o que lhes fora ensinado. Ou seja, a grande maioria está sendo guiada por ídolos mudos, como Paulo disse em 1 Coríntios 12, por espírito de confusão, de loucura. Quem olha de fora, como todo mundo que eu conheço, e eu conheço milhões de pessoas do lado de fora, e que me dizem, meu Deus, o que é isso? Esse grupo todo se tornou um grupo de insano. Não há profissionais suficientes para tratarem a doença mental que tomou conta desse grupo todo. Porque é uma doença que não para de ser alimentada, porque ela é alimentada em nome de Jesus. E quanto mais insano o indivíduo ficar, mais sinal de que ele rompeu com todos os segmentos de bom senso, de racionalidade, de razoabilidade, e se tornou um doidão de Deus pelo mundo, louco, varrido, que alguns hospícios têm até medo de receber um cara daquele. Tome cuidado, porque quando você anda com Deus sem a obediência ao Evangelho, sem a obediência à palavra de Jesus, você está botando o pé no lugar mais lodacento, mais perigoso, mais próximo de uma magia endiabrada, sutil e sem estereótipos facilitadores de nenhum tipo de suspeita de reconhecimento. É sutil, é insuspeito, é muito dissimulado e vai entrando na alma incauta e encontrando seus agasalhos. Aí destrói teu casamento, destrói tua família, destrói tua saúde mental, emocional, afetiva, gera ódio e divisão entre você e os seus filhos, em nome do Espírito Santo, de uma revelação que não tem nada a ver com o amor de Deus, vai esbagaçando tua existência, vai fazendo você ficar hipócrita, mentiroso, inventando histórias e lorotas novas em cada novo grupo, porque para trás você só deixa frustração e decepção. Em nome de Jesus, dê ouvidos mínimos à minha voz e compartilhe o que você está ouvindo aqui com os seus amigos, estejam eles precisando hoje ou não. Podem vir a precisar amanhã. Pode ser que haja muitos me ouvindo hoje aqui dizendo, graças a Deus, eu não estou precisando disso hoje. Mas é sutil. Eu tenho visto gente que começou muito bem, como Paulo disse aos Gálatas. Começastes bem. Quem foi que vos persuadiu a negardes a verdade do Evangelho? Porque vocês começaram
andando no Espírito Santo, mas se aperfeiçoaram na carne, no engano, na mentira, no devaneio contra o Espírito do Evangelho e o Espírito de Cristo. Jesus, que essa palavra simples, singela, não podia ser mais simples do que essa de hoje, tem encontrado alguma guarida, algum agasalho, algum aconchego, algum lugar de fala, algum espaço de audição, algum convencimento, alguma força de persuasão no coração daqueles que estão me vendo, ouvindo, e dos muitos que ainda verão e ouvirão. É o que eu te imploro de todo o meu coração, em nome de Jesus. Você não saia sem deixar o seu like aí, e aqui embaixo está escrito neste link aqui na descrição do vídeo que você está assistindo agora, olha aí embaixo, minimize se está aberto, você vai ver, vá botando o seu like, vá botando mesmo, enchendo aí de likes, e está escrito neste link, caiofabio.net/links, você encontra sugestões, outras plataformas para me seguir e outros e modos de contribuir com o trabalho que eu faço. Então é isso, basta você saber disso e decidir no seu coração se você quer participar, quer orar, quer ajudar, quer contribuir. Está aí, a decisão é sua e eu não tenho nada a mendigar. Que Deus abençoe, um beijo a cada um de vocês, fiquem na graça de Deus, fiquem na paz do Senhor. Semana eu estarei amanhã, você que é de São Paulo, você é de São Paulo? Eu estarei amanhã, vá lá no meu Instagram e veja o endereço, na Faculdade Campos Sales, no Alto da Lapa. Amanhã é sexta, não é? Eu estarei no sábado à noite, às 19 horas, no Alto da Lapa, esperando você na Universidade Campos Sales. Avise aos amigos. E no domingo de manhã, às 10 horas, no mesmo lugar, na Campos Sales, no Alto da Lapa, 10 horas da manhã, na Estação do Caminho da Graça, mentorada pelo meu querido irmão e amigo Carlos Breguentin. Aguardo vocês no sábado à noite e no domingo de manhã. E durante a semana, em São Paulo, eu não vou conseguir fazer nada, eu estou comprometido até ao talo. Não vai dar trabalho quando eu chegar no sábado, no domingo e de segunda, até voltar na sexta-feira. Vou de um podcast para outro, muitos compromissos. Tem muita gente me convidando para almoçar, para tomar um café, para um jantar, para um lanchinho. Eu sinto muito, mas eu mal vou conseguir fazer isso sozinho. Na casa onde eu fico, eu não vou tomar compromisso com ninguém, porque eu não estou mais em idade de me esfolar todo e depois não conseguir ter tranquilidade mental nem para fazer o que eu fui para fazer, porque me desgastei tanto com aquilo que eu não tinha o compromisso de fazer, que me cansei antes da hora. Eu tenho que respeitar os meus quase 70 anos e esses 50 anos vividos intensamente, apaixonadamente, todo dia, pelo Evangelho. E agora tem que não queimar a vela pelas duas pontas, porque, como diz a minha mulher, sabendo usar, vai durar. Com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, queridos. Bye, bye.